Amém. Estou muito feliz de poder estar aqui com vocês hoje, né? Muito bom poder falar do Senhor Jesus. Hoje é um dia um pouco atípico da nossa rotina. Nós tivemos hoje de manhã lá em Conceição dos Ouros com o pastor Vanderlei, ministrando para casais lá, hoje na parte da manhã. É por isso que minha filha está um pouquinho chata, ela está cansada e com sono, sabe? Eu não sei se é por causa da viagem ou porque ela é mulher, eu não sei, eu ainda estou tentando, né, descobrir esse mistério aí. Eu estou tentando descobrir isso aí. Amém? E graças a Deus por poder estar aqui. O pastor Vanderlei manda lembrança, o Xandinho, desfalcou a nossa igreja lá com a sua família, mas já está recuperando já. Mas já teve alguns casais que teve filho, aí conseguiu fazer a reposição lá no grupo das crianças, então já está tudo certo. Estou muito feliz de poder estar com vocês aqui nessa noite. O pastor Vanderlei também manda lembrança para toda a igreja, o pastor Esdra, Deus abençoe. Obrigado pela confiança também. Nós estamos ali com o pastor Vanderlei e apesar de aonde eu vou, as pessoas me consagram, né, a pastor, mas eu ainda não cheguei lá ainda. Eu ainda estou como diácono lá na igreja de Parque Aeroporto. Eu tenho os meus trabalhos lá junto com a minha esposa, com família. Já trabalhei com adolescente, com jovens. Agora a gente está trabalhando com homens, minha esposa com mulher. E o Senhor tem dado graça, né? Graças a Deus por isso. E hoje, irmãos, o Xandinho falou que o tema era livre. Aí quando o tema é livre, parece que é mais difícil, né? Porque quando dá um direcionamento para a gente vai buscar aquilo. Quando o tema é livre, né, a gente dá aquela vagada, mas o Senhor, Ele direciona, né? Graças a Deus que o Senhor, Ele tem nos direcionado, né, na sua palavra. E eu quero abrir com os irmãos no livro de Efésios. Irmãos, hoje eu quero trazer uma palavra que ela brotou no meu coração, muito poderosa na minha vida. E eu quero falar hoje com os irmãos que nós somos para o louvor da glória da sua graça. Eu quero falar sobre a graça de Deus. Eu quero falar sobre a graça. Quem é essa graça? Porque nós estamos vivendo um tempo onde que a graça se tem a sensação que é de graça. E por ser de graça, parece que essa geração está desvalorizando a graça. E a graça, ela, por dar essa sensação de ser de graça para nós, ela não foi de graça. Teve um preço muito alto a ser pago por isso. E nós precisamos valorizar isso. Como cristãos, nós precisamos honrar essa graça. Nós precisamos viver por ela. Fácil? Não é. Mas nós precisamos lutar para viver pela graça. E eu quero trilhar com os irmãos aquilo que o Senhor me deu. Eu quero que os irmãos fiquem bem atentos. Que nós vamos fazer, eu vou trazer uma linha aí de raciocínio para os irmãos, para vocês pensar junto comigo, para a gente chegar em quem é essa graça. Amém? O texto que eu quero usar como base da palavra do Senhor, ela está em Efésios, no capítulo 1, no versículo... Obrigado, irmão. Efésios 1, 6... até o 12, vamos ler até o 12 que é melhor. Para louvor da glória da sua graça, que ele nos concedeu gratuitamente no amado. Nele temos a redenção pelo seu sangue, a remissão dos pecados, segundo a riqueza da sua graça, que Deus derramou abundantemente sobre nós, em toda a sabedoria e entendimento. Ele nos revelou o mistério da sua vontade, segundo o seu propósito, que Ele apresentou em Cristo. Ele fez convergir nele, na dispensação da plenitude dos tempos, todas as coisas, tanto as do céu como as da terra. Em Cristo fomos também feitos herança, predestinados segundo o propósito daquele que fez todas as coisas conforme o conselho da sua vontade,
a fim de sermos para o louvor da sua glória, nós, os que em antemão esperamos em Cristo Jesus. Amém, irmãos? Essa é a leitura do texto e depois nós vamos falar um pouquinho mais sobre isso. Antes, deixa eu só abrir uma outra versão aqui da Bíblia, que eu vou utilizar mais para frente da nossa conversa. Prontinho. Irmãos, para a gente falar um pouquinho e entender um pouquinho sobre essa graça, quem é essa graça, a gente vai ter que trilhar esse caminho e nós vamos pensar um pouquinho. Aqui no livro de Éfeso, Paulo está muito feliz com a igreja de Éfeso, porque a igreja de Éfeso ela conseguiu entender uma primícia muito importante, e essa primícia ela é para a igreja do Senhor Jesus. Ela consegue entender que, lá no capítulo 15 diz assim: pois isso também eu tenho ouvido a respeito da fé que vocês têm no Senhor Jesus Cristo e do amor para com todos os santos. Então são duas primícias que a igreja precisa ter, e essa primícia ela é muito importante, que é, primeiro, fé em Jesus Cristo, e segundo, amor entre a igreja, amor entre os santos. São duas coisas que nós, como igreja do Senhor, nós não podemos perder. Paulo, ele está feliz com a igreja de Éfeso, porque ele ouve, está escutando a respeito da igreja de Éfeso, sobre essa notícia. E Paulo, ainda estando preso, se eu não me engano aqui, ele está preso em Roma, ele, ouvindo isso, ele escreve para a igreja de Éfeso, e você lá no capítulo 2 aqui desse mesmo livro, você vai ver que Paulo está falando, que ele está escrevendo sobre uma revelação que ele teve de Deus. Ele está falando que ele está falando de uma revelação, e ele fala assim, que eu escrevi resumidamente. Então assim, ele está falando sobre uma revelação que ele teve de Deus, né? E depois ele vai falar que essa revelação ela está totalmente ligada à fé e ao amor, porque o que ele está falando aqui, ele está falando sobre a unidade de dois povos, que são os gentios e os israelitas, que se unem em um povo só, aonde Jesus Cristo, ele é o cabeça dessa nova raça, que é a igreja, aonde se foi então manifestada a glória dele. Então essa é a felicidade de Paulo. Paulo está muito feliz com isso. Na ocasião, Paulo ele está preso, né? Mas ele ainda assim, ele está muito feliz com a situação da igreja de Éfeso. Irmãos, para a gente entender o porquê da manifestação e como nós somos importantes nessa manifestação da graça do Senhor Jesus Cristo, a gente precisa entender algumas coisas. Antes da queda de Satanás, não existia nenhum ser caído. Não tinha ser caído. Por não ter nenhum ser caído antes da queda de Satanás, não se tinha então a necessidade de Deus manifestar alguns atributos que ele tinha. Por exemplo, a misericórdia. Não tinha necessidade de Deus manifestar a misericórdia, porque não existia nenhum ser caído. Porque até então, tudo que Deus tinha criado, estava tudo certo, estava tudo perfeito, então não tinha essa necessidade. Vocês querem entender o que aconteceu no céu, a rebelião de Satanás? Quer entender? É simples. Olha para a humanidade hoje. É só você olhar como a humanidade se comporta, porque nós não nos comportamos por nós mesmos. Não tem como você falar assim, eu sou assim. Não, você não é assim. Ou nós nos comportamos segundo Deus, ou nós nos comportamos segundo o pecado. Eu trabalho muito isso dentro da igreja, principalmente com os homens, porque eu falo uma coisa que é muito séria, que nós precisamos tomar muito cuidado com o nosso comportamento, porque ele nos leva a ser semelhantes a Satanás. E nós precisamos tomar cuidado para não ser diabos dentro da igreja. Nós precisamos tomar muito cuidado com isso, irmãos. Isso é um caso muito sério que tem acontecido dentro da igreja, de uma forma assim tão normal, que as igrejas estão simplesmente se dividindo, pessoas saindo, abrindo outra igreja, com revelações que eu não sei de onde que é essa revelação que vem, e as coisas vão acontecendo, mas sabe por quê? É simplesmente porque sai dentro da igreja, porque olha para o pastor e acha que o pastor é insuficiente para dirigir aquela igreja, e eu preciso abrir a minha porque eu sou melhor. É simples assim. E este comportamento de você olhar para um líder, eu não estou falando que o líder é perfeito, entenda bem, mas esse comportamento de olhar para o líder e achar que você é melhor que ele, que se você assumir o lugar dele, você vai dar um melhor resultado, isso é ilusão, irmão. Isso é comportamento satânico, porque o diabo ele se comportou assim no céu.
o que eu vejo e o que eu entendo? Por Deus não ter a necessidade de manifestar alguns atributos que ele tinha no céu, Satanás olha para ele e fala: não é tudo que mostra no rótulo. Não é tudo. Eu preciso, se eu assumir o lugar dele, eu vou fazer coisa melhor. Então Satanás, ele inicia, e além dele tentar, como eu falo assim, tomar o lugar de Deus e estar no lugar de Deus, além dele fazer tudo isso, ele ainda leva uma parte dos anjos junto com ele. Você já percebeu que está acontecendo uma onda dentro das igrejas, de que uma pessoa acha que o pastor ali não é o suficiente, pega aquela pessoa, monta uma galerinha, monta uma igreja e sai? E lá em Taubaté está acontecendo, talvez aqui não esteja acontecendo ainda, mas lá em Taubaté está acontecendo muito isso. Está acontecendo. Sabe por quê, meus queridos? Eu não vou falar para você, eu vou falar para você porque eu já tive vontade de sair também da minha congregação. Mas eu tive, como é que fala assim? Deus falou comigo o seguinte: que o problema não era a igreja, o problema era eu. Porque quando nós estamos robustos espiritualmente, não tem nada que nos impeça na nossa caminhada cristã, nem mesmo a igreja que nós estamos. Porque apesar de nós estarmos dentro de um ministério, nós fazemos parte da igreja de Cristo. E nós temos um chamado e um ministério dentro da igreja de Cristo. Sabe qual que é o nosso mal, o nosso problema? Que nós estamos querendo o holofote, nós estamos querendo aparelhar o nosso chamado com o ministério. Sabe o que vai acontecer? Ou eu vou frustrar o ministério, ou o ministério vai me frustrar, porque o meu chamado, ele precisa estar totalmente atrelado à igreja de Cristo, porque eu faço parte de uma igreja onde Jesus Cristo é o cabeça, e eu faço parte do corpo. Isso aqui, irmãos, isso aqui é só uma representação, e é muito importante ter isso para a nossa comunhão, para o nosso amor com o nosso irmão, para a gente desenvolver, a nossa comunhão, para a gente ter amigos com a mesma ideal, com a busca. Isso aqui é muito bom, mas queira estar e queira ser alguém na igreja de Cristo, no corpo de Cristo. Queira ser alguém no corpo, na igreja. Você tem valor, você tem um chamado sim, você tem um ministério sim, mas o seu chamado, o seu ministério, ele precisa estar primeiramente atrelado ao corpo de Cristo, à igreja de Cristo. Aí você vai ver que você tem utilidade. Você vai perceber que você tem utilidade. Sabe por quê? Porque quando você começa a esperar algo do homem, que você acha que o homem que você faz por merecer, e você começa a esperar alguma coisa, você deixa de pregar o evangelho para uma pessoa lá fora, porque você acha que para você pregar o evangelho lá fora, você precisa ter uma carteirinha, você precisa ter um nome. Você não precisa de nada disso, querido. Você simplesmente precisa assumir a sua posição dentro da igreja de Cristo. E foi isso que aconteceu lá no céu. É só olhar para a humanidade. É só você ver como o homem se comporta diante do pecado. É só você ver o que está acontecendo agora na Rússia e na Ucrânia. Aquilo ali é simplesmente uma guerra de poder. Simplesmente o presidente da Rússia achou que ele podia tomar o poder da Ucrânia. Simplesmente, ele pegou e achou. E ele falou assim: não, eu vou tomar e vou lá. Simplesmente ele achou que ele podia. E às vezes nós nos comportamos assim. E às vezes nós somos assim, e nós precisamos tomar muito cuidado com isso. Sabe quando Deus, ele pega e fala para você assim: ame o seu inimigo? Deus, ele não está preservando o inimigo, ele está preservando você. Quando Deus fala assim, ame o seu inimigo, sabe o que ele está falando para você? Ame o seu inimigo, porque se você não amar, você vai criar uma raiz de amargura no seu coração tão grande, que não vai conseguir ser limpa. E a sua salvação, ela vai estar em jogo com isso. É por isso que Deus pede para a gente amar o nosso inimigo. É por isso que Ele pede, porque Ele está preservando a nossa vida. Ele não está preservando a vida do inimigo de forma alguma. É a minha vida que Ele está preservando. E nós precisamos, meus queridos, tomar muito cuidado com isso. Pois bem, como eu já falei aqui, que não tinha necessidade nenhuma de Deus manifestar alguns atributos, porém Satanás, ele peca, ele faz o seu motim, e Deus, na sua onisciência, ele expulsa Satanás e seus anjos, expulsa e joga ele sobre a terra.
Mas Deus, a Bíblia fala que Ele é um Deus que Ele não se deixa escarnecer. Ele não deixa que ninguém ache alguma coisa dele que Ele não é, para que Ele seja escarnecido. Agora Deus, Ele vai ter um plano, e esse plano é para revelar aquilo que Satanás não viu. Ele tem um plano para isso. E junto com esse plano, Ele tem um plano de humilhação para Satanás. Aí Deus, Ele começa então o seu plano, Deus, Ele pega e cria o homem. Eu acho muito interessante que Deus, quando Ele cria o homem, Ele fala assim, façamos o homem a nossa imagem e semelhança. Deus cria o homem e a mulher a imagem e semelhança, põe no jardim do Éden. Satanás, ele está vendo tudo isso, ele olha o homem e a mulher, e ele vê o homem e a mulher se comportando como Deus, tendo os mesmos atributos que Deus tinha. Começa então a humilhação de Satanás, porque aquilo que Satanás queria ser, Deus cria um ser na sua mesma essência. É como se Deus falasse, você queria ser Deus, mas eu criei outro ser, e esse ser se comporta como eu, se comporta como Deus, que é o homem e a mulher. Satanás, ele vê isso, e aí começa então a fase de humilhação de Satanás, e Satanás, ele se ira contra o homem. A ira de Satanás contra o homem, ele começa justamente aí, no lugar onde Satanás queria ser como Deus. Deus cria um homem à sua imagem e à sua semelhança. Imagina como que ficou o Satanás de ódio, é por isso que ele nos odeia tanto. É por isso, irmãos, que ele não está brincando contra nós. É real quando fala que ele trabalha 24 horas para nos desviar do caminho do Senhor, mas sabe o que eu acho mais lindo em Deus? É que tudo que o Satanás tiver que fazer contra a nossa vida, ele só consegue fazer agora. Ele não consegue fazer amanhã, porque o dono do amanhã é Jesus Cristo. Se ele tiver que te tentar, é hoje. É por isso que a palavra do Senhor diz que nós conseguimos resistir às tentações dele, porque ele nos tenta hoje, mas o Senhor é o Senhor que nos prepara ontem e planeja o nosso futuro e garante a nossa salvação. Ele é o dono do futuro, ele consegue ver lá na frente. Satanás, ele está preso nesse tempo, ele não consegue fazer nada amanhã. E Satanás, ele começa então a ser humilhado. E inicia-se então na criação do homem essa humilhação de Satanás. Eu acho muito interessante que mesmo dentro do jardim do Éden, olha só que interessante, Satanás, ele vai e tenta o homem, e o homem cai. E quando o homem cai, o que eu acho mais bonito é que Deus, ele não deixa de descer no jardim. Deus, ele desce no jardim, e o que ele faz? Ele pergunta, Adão, aonde você está? Sabe o que eu consigo ver nessa atitude de Deus? É assim, quando Satanás cai, Deus o joga sobre a terra, o tira de dentro da sua glória. E ele foi jogado, foi deixado de lado. Vamos colocar como se fosse Deus e tivesse dois filhos, né? Satanás e o homem. Não que isso não é real, é só uma analogia aqui, só para a gente tentar entender. Deus abandona Satanás. Quando o homem cai, ele cai, e o homem agora está na mesma condição de Satanás, como pecador, ele está nas trevas. O homem está nas trevas. Só que eu acho muito interessante que mesmo o homem estando nas trevas, Deus não o abandona. Deus, ele desce ao jardim, ele vira as costas para Satanás e olha para o homem e fala, Adão, onde você está? Foi totalmente ao contrário do que aconteceu com Satanás. Enquanto Satanás peca e Deus o abandona, o homem peca e Deus vem buscar novamente ao homem. Deus, ele vem dar atenção para o homem. Ele vem buscar o homem no mais escuro abismo, que é o mesmo abismo que Satanás entrou. Então, Satanás, mais uma vez, mais um motivo para Satanás ter ódio da nossa vida. Porque ele sofre desprezo de Deus, mas Deus não nos despreza. Deus volta os seus olhos para nós, Deus nos busca, Deus, ele vem atrás de nós, ele nos quer de volta.
Ele está procurando por nós, por mais escuro que seja a nossa vida, Deus está buscando a nós. Irmão, sabe o que eu acho? Eu acho muito interessante, porque às vezes as nossas verdades são as piores verdades que pode existir. Mas Deus, a graça de Deus, a glória de Deus é aquela graça que ela extrai de dentro de nós a verdade. Eu acho muito interessante o encontro de Deus com a mulher samaritana, porque a mulher samaritana, a verdade da vida dela, era uma verdade muito ruim, era uma verdade obscura, era uma verdade triste a situação da mulher samaritana, uma mulher que teve vários maridos, e aquele marido não era o marido dela, era uma mulher que tinha uma verdade má, uma verdade ruim. Mas quando ela tem encontro com o verdadeiro, ele olha aos olhos dela e extrai dela a verdade, por pior que seja aquela verdade. E o Senhor Jesus, Ele está esperando isso de nós, que nós nos coloquemos diante dEle em verdade, por pior que seja a sua verdade. Qual que é a sua verdade, irmão? Não tem como nós nos colocarmos diante do verdadeiro e tentar mentir para Ele, não tem. Ele é o Deus que extrai de nós a verdade. Ele consegue extrair isso de nós. E a palavra do Senhor é assim. Se você for ver na Bíblia, que historicamente a verdade, ela vem sobre nós e ela nos extrai de nós o melhor. Você consegue lembrar das duas mulheres que eram prostitutas, que cada uma tinha um filho, e uma dormiu sobre o filho morreu, aí a que matou o filho, trocou, e a outra falou, daí começaram a brigar, não é meu, ela falou, não, aí foram até Salomão. Você viu o que Salomão fez? Pega a criança, coloca a espada no meio para dividir, vamos lá, vamos dar metade para cada uma. Aí a verdade surgiu, porque aqui não era a mãe, falou assim, corta, divide, mas aqui era a mãe, falou assim, não, faça isso com meu filho, eu prefiro ter o meu filho vivo nas mãos dela, do que ter meu filho morto nas minhas mãos. Salomão então pega, esta é a mãe da criança. Ele conseguiu extrair de uma mulher que era prostituta o melhor que poderia extrair, que era o amor. Tirou de dentro dela, tirou de dentro daquela mulher que era considerada uma mulher má, uma mulher que era rejeitada pela sociedade, e ele tira, a verdade tira de dentro dela, e extrai dela uma coisa linda, uma coisa maravilhosa, e a palavra do Senhor Jesus, ela tem isso para a nossa vida. A palavra do Senhor, ela tem o melhor para extrair de nós, e nós precisamos nos deixar ser extraído, nós precisamos deixar com que o Senhor, Ele venha tirar isso de dentro de nós, irmãos. Irmãos, nós estamos vivendo os piores dias da igreja. Nós estamos vivendo os piores dias da igreja. Nós temos de tudo agora dentro da igreja, de tudo, em todos os lugares. Em todos os lugares nós temos de tudo. Eu lembro que alguns anos atrás, uns bons anos atrás, a igreja, a Assembleia de Deus, ela foi uma igreja muito criticada por causa do nosso comportamento. Ela foi uma igreja muito criticada, e aí começou aquela ascensão dos neopentecostais, né? Onde a nossa igreja, a Assembleia de Deus, no Brasil inteiro, encheram essas igrejas, porque muitas pessoas foram para lá, e agora eu tenho muita gente que eu conheço nessas igrejas, e muita gente ferida lá nessas igrejas, e muita gente entristecida com tudo, com as coisas que estão acontecendo. Eu até tive um comentário, estive conversando com o pastor Vanderlei um tempo atrás justamente sobre isso. Irmão, sim, cada dia que passa, eu amo mais a minha igreja. Cada dia que passa, eu amo mais a Assembleia de Deus. Porque por mais que o tempo passa, nós ainda nos permanecemos firmes. Nós não nos deixamos levar por qualquer vento de doutrina. Não estou falando que nós somos a igreja perfeita. Eu estou falando que nós não nos deixamos levar por qualquer vento de doutrina ou por qualquer modernidade. Porque para nós, pecado continua sendo pecado. Pecado continua sendo pecado. Pecado não é um problema. Porque quando você tem um problema, você vai lá, faz alguma coisa e você resolve. Mas quando você tem o pecado, não tem outra solução a não ser se colocar diante dos pés do Senhor e pedir para que Ele nos perdoe. Irmãos, eu quero compartilhar um episódio muito importante, muito interessante nesse tópico que nós estamos aqui, da humilhação de Satanás, que está lá em Ezequiel.
É Ezequiel 28. Ezequiel 28, isso. É a profecia contra o rei de Tiro. Eu vou ler uma parte aqui, mas depois vocês leiam toda a parte em casa, que eu acho muito interessante. Que isso aqui, ele faz parte da humilhação de Satanás. Porque não tem nada pior para uma pessoa quando você está bem, vamos falar assim, financeiramente e socialmente, você é uma pessoa de status dentro da sociedade, você está muito bem e você cai. Não tem nada pior. Aí você caiu. Agora você é uma pessoa que não tem status, você é uma pessoa que não tem mais condição financeira e você agora é uma pessoa que está sendo rejeitada pela sociedade. Não tem nada pior que isso. Você vai ver uma situação muito semelhante acontecendo isso com Jó. Mas mesmo assim, Jó não abandona Deus. Mas nós não vamos entrar nesse ponto. E quando você está lá caído na sarjeta, a pessoa vem, aponta o dedo para a sua cara e ó, tá vendo? Você tinha dinheiro, você tinha um bom emprego, você tinha carro, casa, você tinha esposa, sua esposa abandonou você. Não existe nada mais humilhante do que isso. E aqui, Deus, através do profeta, Deus está fazendo isso com Satanás. Por mais que ele inicie a repreensão do texto para o rei de Tiro, a partir do capítulo 12, a repreensão agora já não é mais para o rei, mas é para o ser que está por trás dos feitos do rei, que é Satanás. Aí, olha o que Deus fala para ele. Assim diz o Senhor Deus, você era o modelo da perfeição, cheio de sabedoria e perfeito em formosura. Você estava no Éden, jardim de Deus, e se cobria com todas as pedras preciosas, sárdio, topázio, diamante, berilo, ônix, jaspe, serafim, carbúnculo e esmeralda. Os seus engastes e ornamentos eram feitos de ouro e foram preparados no dia em que você foi criado. Ele foi criado com o objetivo, já tinha tudo preparado para ele. Você era um querubim da guarda que foi ungido, eu estabeleci, você permanecia no monte santo de Deus e andava no meio das pedras brilhantes, você era perfeito nos seus caminhos, desde o dia que você foi criado, até que se achou iniquidade em você, na multidão dos seus comércios, você se encheu de violência e pecou. Por isso, ó querubim da guarda, eu o profanei e lancei fora do monte de Deus, eu o expulsei no meio das pedras brilhantes. Você ficou orgulhoso por causa da sua formosura, corrompeu a sua sabedoria por causa do seu resplendor. Por isso eu o lancei por terra, eu o coloquei diante dos reis para que o contemplem. Pela multidão das suas iniquidades, pela injustiça do seu comércio, você profanou os seus santuários. Por isso fiz sair do meio de você um fogo que o consumia. Eu o reduzi a cinza sobre a terra, aos olhos de todos os que o contemplam, todos os que o conhecem entre os povos, se espantam por causa de você. Você se tornou objeto de espanto e deixará de existir para sempre. Essa condenação é para Satanás. Lembra que eu falei que o Senhor Deus, ele não se deixa escarnecer? Existe um fim para Satanás. E esse fim dele vai ser um fim justo. Porque Deus, ele não é injusto. Existe justiça na condenação. Então, se nós formos condenados ao inferno, nós seremos condenados justamente. Satanás, ele é condenado ao inferno, mas ele está sendo condenado justamente, porque ele deixou, ele abandonou. E se nós formos condenados, nós seremos justamente porque o Cristo morreu por nós. O Cristo morreu por nós. E Deus, não há injustiça nos feitos de Deus. Não existe injustiça nos feitos de Deus. E Deus não se deixa escarnecer. Ninguém vai poder olhar para Deus e falar assim, o Senhor está me condenando erroneamente. Você está me... Não, ninguém vai poder falar isso diante de Deus. Porque diante de Deus, Ele vai mostrar para mim
toda a minha vida, e porque eu fui condenado ou porque eu fui salvo. Então não vai ter diante de Deus, irmãos, como a gente fala hoje, mimimi. Não vai ter mimimi diante de Deus. Se eu for condenado, eu serei condenado justamente. Não vai ter como eu colocar culpa em Deus, de forma alguma. E não existe humilhação pior do que esta. Quando você cai e a pessoa vem e joga então na sua cara aquilo que você foi e agora aquilo que você é, que não é mais aquilo que te deixava uma pessoa soberba. Isso é humilhante demais. E você vai ver na história da Bíblia que Deus, ele vem humilhando Satanás. Ele escolhe o povo de Israel, o povo de Israel cai, Deus levanta, Satanás cai, Deus deixa caído, né? O povo de Israel é dominado pelos inimigos, Deus vai lá, tira o povo de Israel da mão do inimigo, né? Satanás é deixado para trás na história da igreja, da nação de Israel. Você vai ver a nação de Israel tendo vitórias sobre os seus inimigos, ainda que é uma nação que não merecia a misericórdia de Deus, mas você vai ver Deus fazendo tudo isso, levantando esse povo de Israel para, no meio desse povo, ele manifestar, né, a sua graça, a sua misericórdia, o seu poder. Deus começa a manifestar aquilo que talvez Satanás não tenha visto lá no céu. Deus começa a manifestar tudo isso, mas ainda assim o povo ainda estava sujeito ou estava condenado à morte, condenado ao inferno. Porque por mais que Deus tinha dado para Israel toda a lei, toda a descrição, como o passo a passo de como nós poderíamos alcançar a salvação, seguindo a lei, cumprindo toda a lei, mas nós fomos e somos incapazes de cumprir a lei. Nós somos totalmente incapacitados, até porque a lei, ela não é só alguns mandamentos ali, que está escrito, a lei do Senhor, ela é muito mais que isso. A lei do Senhor é o próprio Deus, é o próprio Deus, é o próprio Deus se expressando ali dentro dos 10 mandamentos da lei, é o próprio Deus. É por isso que você vai ver, e quando você dá continuidade aqui no texto, na igreja aqui de Efésios, você continua lendo, você vai ver que no texto ele fala assim, que Jesus e a lei, Jesus ele derrota a lei, mas os dois se uniram para que dos dois surgisse um povo, que é a igreja, que é o corpo de Cristo, mas Cristo como a cabeça dessa igreja. Então você vai ver que Cristo ele cumpre a lei, aqui fala assim na forma de ordenança. Assim, Cristo, ele aboliu a lei na forma de ordenança. Quer dizer, você não precisa mais seguir a lei de forma de ordenança, como se fosse um sacrifício, como se fosse que você tivesse que seguir aquele passo a passo para ir até o céu. Não, mas Jesus Cristo, ele absolve a lei nele, a lei se torna o próprio Deus, e o próprio Deus, ele é a lei, ele assume essa ordenança da lei para ele, e agora ele fala só uma coisa, olha, creia em mim. Essa é a alegria de Paulo com a igreja de Efésios, porque a igreja de Efésios tinha fé em Jesus Cristo, e a fé em Jesus Cristo é que garante a nossa salvação, e a igreja tinha isso. Essa é a alegria de Paulo, porque a igreja de Efésios entendeu tudo isso, e eles tinham essa fé em Jesus Cristo ao ponto de que qualquer outra coisa que acontecesse no meio da igreja não estava abalando o quê? A unidade, porque eles tinham essa noção e sabiam muito bem que é muito mais valioso, tem coisa muito valiosa, muito mais valiosa envolvida, irmão, do que as coisas aqui no nosso meio, que é o céu. E os Efésios entendem isso. Esse é o entendimento de Efésios. É por isso que você não vai encontrar em outro livro Paulo trazendo esse resumo da revelação que ele tem da graça de Deus. Ele só traz aqui em Éfeso. Ele dá em outros livros alguns pontos e tópicos, mas aqui é o que ele avança mais. Ainda assim, ele não fala tudo, porque você vai ver que ele fala resumidamente. Agora, irmãos, nós vamos entrar agora na graça de Deus. Como que essa graça, agora a graça de Deus, ela é revelada. Nós traçamos agora esse caminho, nós entendemos o que aconteceu no céu, nós entendemos como é que foi a rebelião de Satanás, nós entendemos que Satanás olhou para Deus e não viu em Deus
alguns atributos. Satanás, então, agora, ele tenta assumir o lugar de Deus. Deus, ele, na sua onisciência, lança Satanás sobre a terra, transforma ele em cinza, como nós lemos aqui, agora aqui em Ezequiel, em cinza, e um dia ele vai ser consumido, vai acabar, não vai existir mais, né? Mas agora Deus, por ser um Deus que ele não se deixa escarnecer, Deus agora ele vai começar agora um plano, e este plano, nesse plano está envolvido o homem, a salvação do homem, e nesse plano está envolvido também a manifestação da sua graça. Então nasce um menino chamado Jesus. É o menino homem de humano. Nasce então esse menino. Esse menino, então, ele começa na sua infância. A gente conhece algumas histórias que se fala na Bíblia sobre a infância de Jesus Cristo. Aí, então, esse menino, ele cresce até que o Espírito Santo vem sobre ele. E Deus fala através do Espírito Santo: este é o meu filho amado. Quando Deus ele faz a promessa lá no Éden para Satanás, falando que da semente da mulher viria um, e esse um, você iria ferir o calcanhar, porém ele com o calcanhar ferido iria pisar na cabeça da serpente, Satanás já estava esperando que isso ia acontecer. Agora, quando o Espírito Santo vem sobre Jesus e fala assim: este é o meu filho amado, você pode prestar atenção na Bíblia, que antes desse fato, não se existia manifestação demoníaca. Depois disso, começam-se então as manifestações demoníacas na Bíblia, que é justamente para Satanás tentar desmotivar Jesus Cristo do objetivo dele. Pode prestar atenção. Começa as manifestações. Por que começa as manifestações? A palavra do Senhor diz assim, que após esse feito, que o Espírito Santo veio sobre a cabeça de Jesus Cristo, falando que ele era o Filho amado de Jesus Cristo, então é batizado. E o Espírito Santo vem e o impeliu para o deserto, para ser tentado. E ele é tentado, e ali no deserto ele vence Satanás. Você percebeu que o homem, ele é tentado no jardim de Deus e cai. Mas Jesus Cristo, ele é tentado no deserto do homem e consegue vencer, irmãos. A analogia é essa. É isso que nós precisamos entender. Porque o homem ele foi colocado no jardim de Deus, onde ele tinha tudo que ele queria e que ele precisava para a sua existência. E no jardim, no melhor do que ele podia ter, ele é tentado e cai. Agora Jesus Cristo ele é levado ao deserto. Esse deserto é a nossa vida. Era a situação que o homem se encontrava. O homem se encontrava no deserto. Jesus Cristo é levado ao deserto e ele vence por nós. Irmãos, isso é glorioso entender isso sobre as nossas vidas. Nós precisamos entender, porque a nossa vida era deserto, mas Jesus Cristo, ele vence Satanás ali no deserto, e a vitória dele sobre Satanás por nós, meus irmãos, enfurece Satanás, ao ponto de começar uma perseguição sobre a nossa vida. Irmãos, Satanás não está brincando, ele está tentando todo dia, nos tirar da presença do Senhor. É por isso que nós precisamos entender muito bem quem que é essa graça. Nós precisamos entender quem que é essa graça, e nós precisamos abraçar essa graça, a graça do Senhor. E agora Deus ele vai revelar essa graça, porque o menino Jesus ele cresce. O menino Jesus, agora ele começa a manifestar que ele é Deus. Eu acho muito interessante que alguns fariseus estão ali, saduceus, né, estão ali perseguindo Jesus e tentando desmerecer Jesus Cristo. Isso eu acho muito interessante, ao ponto de que Jesus Cristo ele vai orar para uma pessoa que é paraplégica, e antes de concluir, ele fala para a pessoa assim: olha, seus pecados estão perdoados. E Deus, na sua consciência, ele começa a ouvir, né, os pensamentos ali dos fariseus, saduceus, assim: mas quem é este para perdoar pecado? Quem é este? Quem é este para perdoar pecado? Aí Jesus Cristo volta para ele e fala assim: o que é mais fácil fazer? Perdoar os pecados ou dizer levanta-te e anda? Sabe o que era isso? Para os judeus, curar e perdoar eram atributos divinos. Só Deus podia perdoar pecado e curar alguém. O perdão de pecado não poderia ser visto aos olhos dos fariseus.
mas o levanta e anda podia ser visto. Por mais que Jesus Cristo não levasse o título de Deus, porque ele falava, seus pecados estão perdoados, ele tinha por obrigação levar o título de Deus, por quando ele olhava para o coxo e falava, levanta e anda. Ele era Deus. E foi isso que mais enfureceu os corações dos fariseus na época, porque todas as evidências levavam a Jesus Cristo como Messias, como Deus. Todas as evidências levavam, não tinha como, irmão. Não tinha como ele voltar para trás. E esse homem, o Jesus Cristo, ele dá continuidade, ele vai crescendo, ele sabe do seu objetivo, ele vai ao rumo da cruz. Cristo, ele absorve então toda aquela regra de lei. Você vai ver na continuidade do texto, quer ver aqui em Efésios mesmo, 2:15, vai falar assim, Cristo, ele aboliu a lei dos mandamentos na forma de ordenança para que dos dois criasse um em si mesmo, uma nova humanidade, fazendo então a paz. Eu acho muito interessante isso, porque não tinha como fugir mais, não tinha mais para onde ir. Porque Jesus Cristo, ele veio absorvendo essa lei, ele absorve nele, ele cumpre a lei, irmãos. Ele cumpre a lei integralmente, todos os mandamentos ele obedece, todos os mandamentos ele segue, ele vive aquilo. E não tem como mais abrir mão, porque precisava então de um homem que fizesse isso. E o homem que fizesse isso era o homem que ia ser levado na cruz pelo resto da humanidade. E ele une tudo isso, ele e a lei, para que dos dois ele encabeçasse uma nova raça. A Bíblia fala de uma nova humanidade. Irmão, nós somos essa nova humanidade, a igreja de Cristo Jesus. E tem algumas coisas que nós como igreja precisamos ter e precisamos ser, para que a gente não seja qualificado pelo mundo. Nós precisamos entender muito bem isso, nós não podemos ser desqualificados pelo mundo. Os irmãos lembram daquele salmo que fala assim, ó, quão bom, quão suave é que os irmãos vivam em união? É como o óleo que sai da barba, do cabelo de Arão e vem sobre todas as suas vestes. Ele fala assim, é como a brisa do monte Hebron que vem sobre nós. Irmão, sabe o que eu entendo quando eu vejo esse salmo? Eu entendo o seguinte, antigamente Deus levantava um homem para representar um povo. Hoje Deus levanta um povo para representar Ele. E nós somos esse povo. E se a gente não conseguir representar Deus lá fora da forma como Ele é, nós vamos perder a nossa utilidade como cristãos sobre a terra. E isso é triste para a nossa vida como cristão, irmãos. Nós precisamos entender isso, meus queridos. Nós precisamos entender isso, porque não resta mais nada de Deus nesse mundo a não ser a igreja dele. É só a igreja dele que tem aqui sobre essa terra. E nós somos representantes de Cristo. E se a gente não conseguir assumir isso, irmãos, nós perdemos o objetivo. Eu conheci um pastor Sampaio, que ele disse nessas palavras, e isso mexeu muito comigo. Se você não conseguir representar a Deus sobre essa terra, ele fala assim, aproveite o mundo, porque você não vai nem conseguir viver benefícios do mundo e nem benefícios da glória, porque você vai ficar preso dentro da igreja, não vai curtir o mundo e depois vai para o inferno. E um dia ele falou isso no púlpito da igreja, e aquilo mexeu muito comigo. Então nós precisamos representar Deus, porque nós somos a única coisa que sobrou dele sobre a terra. E a cruz, irmãos, agora Jesus Cristo está chegando na cruz. A crucificação do Deus agora está próxima. E Cristo, e o Jesus homem, ele sabe muito isso, porque ele mesmo homem, ele é Deus, e nele está todas as coisas, todo o conhecimento, e não tinha como ele não saber, ao ponto dele ir para o jardim e falar assim, Deus, se possível, passa de mim esse cálice. Mas ele não quis desobedecer, e por obediência ele deu continuidade, ele entendeu muito bem, porque ele sabia o que ele ia experimentar na cruz. Porque na cruz, quando ele fala assim, Senhor, por que me abandonaste? Naquele momento, ele experimenta a morte eterna, porque todo o pecado está sobre ele. É por isso que ele fala, Senhor, por que me abandonaste?
Nós só somos abandonados por Deus quando a nossa sentença é dada e nós somos jogados nas trevas, longe de Deus. Jesus, ele experimentou isso. E ele pergunta: Deus, por que me abandonaste? E ele fez isso por mim. Ele fez isso por você. E isso, irmão, não foi barato. Isso não foi de graça. Porque se fosse uma coisa simples, ele não tinha pedido para tirar, para afastar dele aquele cálice. Ele sabia muito bem o que ele ia enfrentar. Agora você imagina um Deus pedindo para que aquilo fosse afastado dele. Irmãos, foi caro. Não foi de graça. Não barateie a graça do Senhor. Não barateie a graça do Senhor. Não abra mão dos seus princípios como cristão. Por mais que a palavra graça te dá a sensação de não ter custo nenhum, foi caro. Foi caro. Foi muito caro. A cruz agora, ela é o ápice de Deus. Na cruz, em Cristo, Deus revela todos os seus atributos, pois Jesus se expressa exatamente como Deus. Na cruz isso acontece, quer ver? Livro de Hebreus, no capítulo 1 mesmo, diz assim: antigamente Deus falou muitas vezes e deu de muitas maneiras, aos pais, pelos profetas. Mas nesses últimos dias nos falou pelo Filho, ao quem constituiu o herdeiro de todas as coisas, e pelo qual também fez o universo. O Filho, que é o resplendor da glória de Deus, e a expressão exata do seu ser, sustentando todas as coisas pela sua palavra poderosa, depois de ter feito a purificação dos pecados, assentou-se à direita da majestade nas alturas. Mas aqui ele está falando assim que Jesus Cristo, ele é a expressão exata de Deus. Ele se expressa exatamente como Deus. Aí nós começamos a olhar isso e falar assim, mas como assim Deus, ele se expressa exatamente como Deus? É justamente nesses fatos que nós conversamos. Aquilo que Satanás, ele não viu em Deus lá no céu, agora Satanás vê as expressões divinas de Deus em Jesus aqui na terra. Porque o que Deus fez? Deus pega Jesus e tudo aquilo que Satanás não viu em Deus lá no céu, a ponto dele querer assumir o lugar de Deus, agora em Jesus tudo é manifestado, toda a graça de Deus, tudo aquilo que Deus é manifestado agora em Jesus Cristo, ao ponto de todas as coisas se convergir a Ele. Tudo se volta para Ele, sabe por quê? Porque o universo, os anjos e nem ninguém tinha visto Deus na sua forma mais completa, como Jesus Cristo morto na cruz. O universo não viu, ninguém viu, aleluia, glória a Deus. A palavra do Senhor, ela diz aqui assim, ó, em 1 Pedro 1:10, e diz assim: a revelação profética do Espírito a respeito dessa salvação, investigaram e pesquisaram os profetas que profetizavam a respeito da graça que vos era destinada. O que ele está falando? Lá atrás os profetas investigaram, tentaram buscar e entender essa graça, procurando saber a que tempo e a que circunstância se referia o Espírito de Cristo que estava neles, ao prenunciar os sofrimentos que havia de sobrevir a Cristo e as glórias que viriam após. A eles foi revelado que não para si mesmo, mas para vós, a igreja, exerciam esse ministério que agora vos foi anunciado por aqueles que vos pregaram o Evangelho pelo Espírito Santo de Deus, enviado do céu, ao qual os anjos desejam ardentemente perscrutar. Sabe o que significa perscrutar, irmão? Entrar na revelação, tentar entender. Sabe o que é isso? Quando Jesus Cristo, ele expressa o Deus da cruz de uma forma que nunca
se tinha visto antes, tudo se volta para aquele ato, tudo se volta para aquele fato. Os anjos se voltam para Jesus Cristo, porque os anjos, os próprios anjos, ele tenta entender aquilo, porque eles não tinham nunca visto Deus se expressar de uma forma tão excelente, de uma forma tão completa. A graça de Deus é a manifestação de todos os seus atributos no Cristo preso na cruz do Calvário. Deus, ele se expressa por completo, ele não deixa reserva, ele se desgasta, ele se rasga, ele dá tudo o que ele tem. Sabe por quê? Por causa da sua e por causa da minha vida. A graça de Deus não é de graça, ela tem um preço, e este preço é um preço muito caro. Não abandone a graça de Deus. Nós já estamos terminando aqui, irmãos. E os anjos do Senhor, eles se voltam para isso. Ele se volta para esse feito, ele volta para a cruz. O universo se volta para a cruz. O homem é convergido para a cruz. Tudo está debaixo dos seus pés. Porque tudo agora, tudo. Quando eu falo tudo, todos os seres celestiais, os anjos, serafins, corambis, tudo se volta para ele. Aí nós vamos entender quando Deus, lá atrás, lá no início, quando ele cria o mundo, que ele faz a criação em 6 dias, e no 7º dia ele descansa, não é isso? Aí nós vamos entender quem é esse descanso. E é o descanso também de Deus. O descanso de Deus, o sábado de Deus é o próprio Cristo. Porque tudo aquilo que estava movendo Deus, tudo aquilo que estava angustiando Deus, que Deus precisava manifestar, porque Ele é um Deus que não se deixa escarnecer, todo aquele trabalho que estava sendo feito na época da lei, que precisa sacrificar, precisa obedecer, precisa fazer aquilo, todo aquele trabalho agora ele acaba em Cristo. Agora a humanidade descansa, agora Deus descansa, porque tudo que ele precisava fazer, tudo que ele precisava mostrar que ele era Deus, para que ele não fosse mais escarnecido, ele mostra no Cristo, na cruz do Calvário. É isso que nós precisamos entender, meus irmãos. É isso que nós precisamos entender. Nós precisamos entender e nós não podemos deixar que nada mude isso em nossa vida. Nada mude isso em nossa vida. Essa é a graça de Deus. Quando alguém te perguntar o que é a graça não é qualquer coisa. A graça é o Deus expressado na sua mais completa essência, no Cristo Jesus, lá na cruz do Calvário. A graça não é qualquer coisa. Não se deixe levar por esse evento de doutrina que está tendo hoje, porque fala que se é graça eu posso fazer. Não, Deus é graça, eu posso fazer. Deus é graça, eu posso fazer. Por Deus ser graça, é aí que nós não podemos fazer. É aí que nós não podemos fazer, porque Ele é graça. E o preço que foi pago lá na cruz do Calvário foi um preço muito alto. E nós precisamos entender isso. Nós precisamos entender, meus irmãos. E o que eu acho mais interessante é que, voltando, essa é a alegria de Paulo. Porque o livro de Éfeso, ele é um livro pequeno, mas provavelmente a igreja de Éfeso, ela entendeu isso. Porque para Paulo escrever sobre esse assunto, a igreja ela tinha entendido isso. E a palavra do Senhor diz que nós perecemos por não conhecer ou por não entender as Escrituras. É por isso que nós perecemos. Mas a igreja de Éfeso, ela entendeu, ela compreendeu. E Paulo agora abre o seu coração para a igreja, no resumo de revelação. Paulo agora escreve para ela, abrindo esse coração, revelando, tentando escrever resumidamente. Eu fico tentando me colocar no lugar de Paulo, a dificuldade que Paulo tinha para escrever para as igrejas por conta das excelências de revelação que ele tinha de Deus. Ele queria escrever coisas que ele não conseguiu entender. Não é isso? Então eu fui aos céus e vi coisas inefáveis, inexplicáveis ao homem. E Paulo agora ele precisa escrever sobre isso. Ele precisa falar para a humanidade que o céu ele é maravilhoso, muito mais que nós
podemos entender, ele precisa escrever isso, mas ele tem dificuldade, porque isso é impossível para a nossa consciência humana poder entender, e Paulo ele começa a dar pitacos dessa revelação. Você vai ver ele falando isso no livro de Hebreus, ele vem falando sobre a grandeza do Senhor, da superioridade de Cristo, ele vem dando pitacos disso em livro, e quando você une tudo isso, você entende, irmãos. Aí você vai entender que a Bíblia, ela se converge a Cristo. Se você ler a Bíblia e você não encontrar Cristo na Bíblia, seja de Gênesis a Apocalipse, se você não encontrar Cristo, o seu foco ele está em outro lugar. E para concluir, para a gente ficar de pé, para a gente fazer uma oração, eu quero falar uma coisa para os irmãos. Cuidado com os seus planos. Cuidado com os seus planos. Tome muito cuidado com ele. Teve um homem que andou com Jesus. O nome dele foi Judas. E dentro do plano de Jesus, ele tinha um plano para ele. Os seus planos precisam caminhar com os planos de Jesus. Porque se você tiver um plano para você, dentro do plano de Jesus, no final você trai ele. Tome cuidado com os seus planos. Planeje bem, para que você não venha trair o Senhor no final dos seus planos. Vamos nos colocar em pé? Irmãos, diante dessa palavra, nessa noite, o tempo passou. A minha esposa, ela não está aqui hoje, eu acabei passando um pouquinho, mas ela que fica, que de manhã a gente teve 2 horas, né, com a palestra, aí no caminho ela veio, lá não é palestra, tá? Não é 2 horas não, é culto, tá bom? Respeita o horário. E ela fica me corrigindo, e eu gosto de falar, irmão, ainda mais quando é de Jesus, se deixar eu vou. E lá eu falei 2 horas, eu falei para os irmãos, vamos ter que parar, porque se deixar a gente vai continuar aqui. Ficou claro para os irmãos o que é a graça de Deus, ou melhor, quem é a graça de Deus? Irmãos, diante desta graça, diante do entendimento dessa palavra, eu quero saber se no meio dos irmãos aqui, no meio da igreja, tem alguém que ainda não teve um encontro com essa graça e quer ter um encontro com essa graça. Venha até aqui à frente que nós vamos orar por você. Venha até aqui. Nós vamos fazer uma oração por você, nós vamos orar pela sua vida. Jesus Cristo, ele se expressou na cruz, foi pela sua vida, meu irmão. Foi pela sua vida, jovem. Foi pela sua vida, senhor e senhora que está aqui nessa noite. Foi por sua vida que ele se expressou. Foi por sua vida que ele abandonou o céu. Foi por sua vida que ele deixou a glória. Foi por sua vida que ele experimentou a morte. Foi por sua vida que ele sangrou na cruz. Foi por sua vida. E ele ama a sua vida. Ele ama a sua vida, jovens. É um culto de jovens hoje. Mas essa palavra, ela é totalmente para o coração de vocês, porque nós estamos vivendo um tempo, uma geração que ela tem desvalorizado essa graça. E eu não culpo vocês 100% disso, de forma alguma, porque talvez o erro tenha sido nosso por não apresentar de forma correta essa graça. Mas a partir de hoje não haverá mais desculpa para a vida de vocês, porque hoje foi apresentado para vocês a graça de Deus, da forma mais completa no Cristo, na cruz do Calvário. E é por essa graça, através dela, por ela, por dentro dela, através dessa vida do Cristo na cruz, que você vai ser salvo. E se você, jovem, também quer receber uma oração, ainda que você seja cristão, mas você quer receber uma oração, sabe por quê? Porque às vezes os dias estão difíceis, a caminhada está difícil, eu sei que está, porque na minha época era mais fácil, porque na minha época eu era rejeitado pelo mundo quando eu era jovem. Hoje não, hoje os jovens são aceitos pelo mundo, e leva você a ter um comportamento mundano. Aí você tem uma multidão de pregadores pela internet que está falando para você assim, olha, não tem nada a ver não, Deus está querendo somente o seu coração. Irmão, jovem, não cai nessa, é mentira. Não cai nessa, é mentira. E os dias de fato são dias difíceis, porque nós precisamos estudar, nós precisamos estar na faculdade, nós precisamos buscar algo aqui, e fora da cerca, é tudo muito perigoso. De vez em quando eu escrevo umas frases, e uma das frases minha é:
Jesus Cristo, Ele é o nosso pastor, a Bíblia é a cerca. Não ultrapasse os limites dela, senão você vai estar em perigo. Não ultrapasse os limites que a Bíblia impõe sobre a sua vida, sobre a nossa vida, senão nós vamos correr perigo. Nós vamos correr perigo. Eu estava vendo esses dias uma palestra de um irmão, acho que da igreja, acho que é da Poema mesmo, lá em Nova York, nos Estados Unidos lá. Ele estava fazendo uma análise dos cristãos há uns 20 anos atrás nos Estados Unidos e hoje, a proporção que isso caiu. Há 20 e 30 anos atrás, 99% do país acreditava em Deus. Hoje, 50 e poucos por cento, quase a metade. Ou tanto que a proporção caiu. Ou tanto que isso caiu. Mas eu quero falar para você, essa noite, com convicção: Jesus Cristo, Ele de fato ressuscitou e está vivo. E Ele tem uma preocupação pela sua vida. E Ele tem interesse em solucionar o problema que você está passando, para que você caminhe, para que você permaneça de pé, jovem, para que você continue essa caminhada. Deus está interessado na sua vida, em te permanecer de pé, em fazer de você uma igreja forte, uma igreja poderosa para amanhã. Ele quer fortalecer, Ele quer mudar a sua história, Ele quer mudar a sua vida, Ele quer tirar tudo isso que está dentro de você, que está te levando para o caminho mau. Só Ele, só o Cristo da cruz do Calvário tem o poder de fazer isso na sua vida. Só Ele. Se você quiser, vem aqui na frente, nós vamos fazer uma oração. Pensa um pouquinho aí. Vamos orar, irmãos? Senhor, meu Deus e Pai, Senhor, eu me coloco diante de Ti, ó Pai querido, pecador que eu sou, meu Deus. Senhor, mas eu sou um pecador, ó Pai querido, salvo pela Tua graça, ó Deus querido, e isso ninguém vai tirar de mim, Pai. E o Senhor, ó Deus querido, quer me melhorar, Senhor, cada dia mais e mais, Senhor. Senhor, é este pecador que está diante de Ti, ó Pai querido. E eu levo, Senhor, levanto a minha voz, ó Pai querido, a Ti, Senhor, te pedindo, meu Deus. Senhor, nós estamos vivendo dias difíceis, ó Pai querido, sobre essa terra. E hoje, Senhor, é um culto, ó Pai, que é direcionado aos jovens, meu Deus. Jesus amado, pelo poder do Teu Espírito Santo, ó Pai, eu quero te pedir nesta noite, ó Pai, que o Teu Espírito Santo, Senhor, venha entrar nos corações, ó Deus querido, que estão aqui nesta noite, ó Pai. Senhor, e que o Senhor, ó Pai, venha encontrar morada, Senhor, neste coração. Que o Teu Espírito Santo, ó Pai, seja o professor residente, ó Deus querido, dessas vidas, para que estes jovens, ó Pai querido, tome, ó Deus, as decisões certas, Pai, no momento certo, ó Deus, para que ele ande, ó Deus querido, segundo os Teus preceitos. Mas agora, Pai querido, eu quero te pedir uma coisa, Senhor. Ah, Senhor amado, eles têm encontrado, Senhor, dias difíceis, ó Deus querido. Senhor, por causa, ó Deus, da multidão de informações, ó Deus querido, que tem vindo, Senhor, sobre a mente dele. Eu quero te pedir uma coisa, Senhor, Deus amado, ah, Pai querido, dá graça, Senhor, ao líder desta igreja. Senhor, dá graça ao professor, ó Pai, ao pastor dessa igreja, meu Deus, aos coordenadores, ó Pai, que em nome de Jesus, ó Pai, que pelo poder do Espírito Santo de Deus que está sobre a vida deles, ó Pai, eles consigam, ó Deus querido, conduzir, ó Pai, o Teu povo, Senhor, em nome de Jesus, ó Pai querido. Senhor, de forma alguma, ó Pai, abandone a sua igreja, que as manifestações dos dons espirituais sejam evidentes, ó Pai querido, no meio do Teu povo, ó Deus querido. Senhor, que a Tua igreja, ela venha melhorar cada dia mais e mais para a honra e glória do Teu santo nome. Senhor, para que eles entendam, ó Pai querido, que essa graça que foi manifestada na cruz do Calvário, ó Pai querido, está disponível, ó Deus, para todos. Senhor,
Se tem alguém aqui, ó Pai, que ainda não teve um encontro contigo, ó Pai querido, eu te peço, Senhor, em nome de Jesus, ó Pai, Senhor, que ele seja impactado constantemente, ó Pai querido, pelo poder do teu evangelho, ó Deus, em nome de Jesus, ó Pai. Deus amado, cobre, Senhor, a tua igreja com o teu sangue, ó Deus querido, em nome de Jesus. Livra eles, ó Pai querido, do mal, Senhor, em nome de Jesus, ó Pai, das doenças, das pandemias, ó Deus querido, Senhor, dos males desta terra, ó Pai querido, em nome de Jesus, ó Pai, cubra, Senhor, o teu povo, Deus amado, e que a tua igreja, Senhor, nesta noite venha entender que ainda que o mundo esteja um caos, tudo está no controle das tuas mãos. Amém, Senhor. Glorificado e exaltado seja o teu santo